Eu estava navegando em minha rede social e de repente eu me deparei com essas duas imagens aí. Eu sei que muitas pessoas ficam felizes em compartilhar este tipo de mensagem, porque nós estamos vivendo em uma crise de saúde, onde muitas pessoas perderam seus familiares, muitas pessoas estão apreensivas. Mas saiba que em momentos de dificuldades e em momentos de tribulação, o que a humanidade precisa é de um alimento sólido que nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Saiba que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro de autoajuda. Ela é um livro que registra a ajuda do alto. Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Mais uma vez eu quero te convidar, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Bora pro vídeo. Eu conheço muitas pessoas que estão esperando essa crise de saúde passar para viver uma vida de paz e de tranquilidade. Muitas pessoas estão esperando as tempestades de suas vidas cessarem para ter um período de refrigério. Mas eu quero te dizer algo, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, lá está nos dizendo que chegará um tempo em que este mundo viverá em um momento muito tribuloso. E queridos, não falta muito tempo. Essa crise de saúde ela vai passar e muitas pessoas vão receber esse refrigério. Mas eu quero te dizer que você precisa estar preparado, porque algo muito pior do que essa crise de saúde está para acontecer em todo mundo. E o cristão que viver dessas mensagens motivacionais, que viver deste triunfalismo, esse evangeliquez raso, não vai sobreviver às coisas que estão para acontecer em todo mundo. Vai lá comigo em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Presta bastante atenção nisso. Ora, o Espírito afirma expressamente. A palavrinha aqui diz, o Espírito afirma expressamente. Essa palavrinha expressamente é a mesma palavra usada para falar explicitamente, claramente. O apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo afirma de maneira muito clara que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé? A palavra aqui em apostatarão é a palavra apisteme, que significa se afastar da fé, que significa se apartar da fé. Muitas pessoas no final dos tempos vão se afastar da fé em Jesus Cristo. Agora, nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos. E ele diz aqui o motivo por que essas pessoas vão se afastar da fé. Ele diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa palavrinha aqui, obedecerem, ela não significa apenas uma pessoa que obedece um ensino enganoso. Você sabia que a palavra obedecer, ela também significa dar atenção? A palavra obedecer, ela também significa prestar atenção em algo? Existem muitos cristãos no final dos tempos que vão se afastar da fé porque eles estão prestando atenção naquilo que está sendo falado neste mundo. Existem muitos cristãos que não perceberam ainda, mas eles estão prestando atenção em ensinos de demônios. Continua o texto comigo. Por obedecerem ou por prestarem atenção a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Não tem sido uma marca do nosso tempo a mentira e consciências cauterizadas? Aquelas pessoas que são irredutíveis em relação a pensamentos? Você já parou para pensar se aquela pessoa que você não gosta, que está na prefeitura, que está no governo, que está na presidência, aquele seu chefe que você conhece, que você não gosta dele, você já parou para pensar se foi Deus que colocou aquela pessoa ali? Nós sabemos que toda autoridade é estabelecida pelo próprio Deus. E se em algum momento você não parou para pensar se foi Deus que colocou aquela pessoa lá, significa que você é uma pessoa de mente cauterizada.
E o cristão, ele não pode ter a mente cauterizada, ele precisa ter a mente firmada na palavra de Deus, mas ele precisa ter a mente flexível para saber o que o Espírito Santo está nos avisando expressamente de maneira clara. Então, no final dos tempos, os cristãos estariam prestando atenção em ensinos de demônios, não somente obedecendo, mas prestando atenção. E no final dos tempos, os cristãos teriam a mente cauterizada. Aquela pessoa que é fixa, firmada em um pensamento que não necessariamente tem relação com a palavra de Deus. Agora continua, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Nós estamos vendo uma agenda alimentar acontecendo em todo o mundo. Não quero me aprofundar nesse assunto, mas você conhece uma agenda alimentar que está sendo aos pouquinhos, que está sendo implementada aos pouquinhos em várias nações. Um movimento que fala de um tipo de alimentação específica, que proíbe um outro tipo de alimento. Eu sei que você conhece. E alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora eu quero que você preste bastante atenção no versículo 6. O versículo 6 é fundamental. Por quê? O apóstolo Paulo, até o versículo 5, ele está expondo a condição do mundo, a condição das pessoas no final dos tempos. No versículo 6, ele expõe o que nós devemos fazer. Ele está falando com Timóteo. Ele diz para Timóteo assim: expondo essas coisas aos irmãos. Sabe o que significa essa palavrinha aqui, expondo? Essa palavrinha no original grego tem outros significados. E essa palavrinha expondo também significa estabelecer um fundamento debaixo de. Estabelecer sob. O que ele está dizendo? Estabeleça sob os irmãos estas coisas. Estabeleça o que coisas são essas que nós precisamos estabelecer? O texto continua. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. E ele diz, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha que preciosidade. A primeira palavra expondo diz assim, você precisa estabelecer debaixo dos irmãos um fundamento. Toda casa que é construída, a primeira coisa a ser construída nessa casa para que ela não caia são os seus fundamentos. E assim acontecem com os cristãos, com os irmãos. Nós, cristãos, precisamos estar debaixo de um fundamento, de um alicerce forte e firme, que o próprio texto diz que é a palavra de Deus, a palavra da fé, a boa doutrina. Viver de mensagens motivacionais, viver de mensagens triunfalistas não vão te ajudar nas tempestades que você vive na sua vida e naquele grande dia, no grande dia da tribulação, a igreja que estiver vivendo de mensagens motivacionais não vai suportar tudo aquilo que está para vir sobre este mundo. E por causa dessa visão motivacional, por causa dessas mensagens triunfalistas, os cristãos estão ficando fracos porque é um alimento muito raso. Sabe quando você está cheio de fome e de repente uma pessoa vem com um copo de água, mas você diz para aquela pessoa, não, mas eu não estou com sede, eu estou com fome. Percebe? Um alimento que não é sólido, que não serve para matar a sua fome, fará com que você abandone a sua fé. De um lado, você não está se alimentando direito e está prestando atenção a ensinos malignos que já estão sendo de maneira muito clara, já não é mais subliminar. Ensinos de demônios já estão sendo oferecidos e muitos cristãos estão abandonando a fé por apenas prestar atenção nestes ensinos. Se permita a estabelecer um alicerce firme na sua fé. Busque a presença de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras todos os dias, porque este livro não é um livro de autoajuda, ele é um livro de ajuda do alto. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe ricamente.